Patriotas, boa tarde. Hoje é 25 de novembro de 2022. Acabei de fazer uma audiência aqui agora e depois de uma mensagem do Hamilton Mourão. E outras reportagens que eu tenho visto de alguns jornalistas aí, que são jornalistas que eu tenho muito respeito e admiração e que têm um profundo conhecimento do Brasil e historicamente do Brasil. Então eu percebo o seguinte: se as Forças Armadas não estiverem a nosso favor, está contra nós. E a gente já vê o Hamilton Mourão fazendo um discurso de perdedor, né? E até algumas pessoas que são de direita já parece que se conformando. Eu não sei se isso é mais uma peça nesse tabuleiro de xadrez ou se realmente isso está acontecendo. Eu posso dizer o seguinte: um bem mal adquirido é um mal possuído. Certo? Isso vai dar BO, não sei quando, certo? O Lula pode até tomar posse, mas não termina, certo? Porque tudo foi feito na ilegalidade. Agora vamos voltar lá no nosso pessoal, que quem hoje tem a força para mudar esse despótata, esse juiz togado, Alexandre de Moraes, que parece um louco, e aí parece que meteu medo em toda a corte, entendeu? Em todos os togados ali, parece que tem medo dele, ou ele enfeitiçou. Porque é impossível a gente entender professores, que a maioria deles foram professores de universidades famosas, certo? Com um requinte de saber jurídico à prova, né? Sem prova, com prova, quem não tem prova do conhecimento é o Xandão, que, né, a gente sabe que foi tudo feito daquela forma que está aí na internet, que a gente sabe, né? Coisas em parcerias, né? Ele tem lido até em parceria com o Ives Gandra. Eu quero dizer que essas Forças Armadas, que defendem todas essa nossa extensão territorial, que de Iapoque a Chuí, na beira a mar e no do lado oeste, circunvizinhando com vários países, essa fronteira seca, o Exército nosso e a Marinha Aeronáutica são ferrenhos lutadores. Eu entendo que as Forças Armadas, que muita gente está dizendo agora, que ela arriou também, porque os nossos generais já estão velhotes, já estão na hora de pegar o pijama, não quer saber de confusão, deixa o Lula tomar posse mesmo, essas coisas. Eu entendo que não, porque é o seguinte: há tantas ilegalidades, há tantas afrontas à nossa Constituição Federal, tudo que está acontecendo só um cego que não vê. Até o pessoal do outro lado de lá já está de antena ligada. Olha, esse Xandão aí, nós temos que dar um jeito nele, porque do jeito que ele está fazendo com essa turma, que estão rindo, achando legal, vai fazer com eles também, certo? Vai mudar o disco. Então o Xandão não fica por esse motivo, ele vai cair, certo? Porque nem o lado de cá nem o lado de lá que é um louco desse. Certo? Que está tudo aparelhado, tá, mas um maluco ninguém quer. Tem que ter pessoas que têm mais temperamento, né? Que tenha mais disciplina, que tenha mais cautela. E esse cidadão não tem cautela nenhuma. Então, pessoal, a questão de ir só para as portas dos quartéis, eu acho que não funciona mais. Certo? Funciona, mas parte desse contingente de pessoas tem que ir lá para o Congresso Nacional. Político tem medo de povo, certo? Agora um Xandão da vida não tem medo de nada, porque ele tem a Polícia Federal, acha que tem a caneta, qualquer coisa que fizer com ele traição à pátria, mas ele que está traindo a pátria. De ver os arrombos que esse cidadão faz, nas questões até de multar, agora opera em 22 milhões. Como é que o cara com 15 minutos dá a resposta de uma ação que é tão complexa, certo? De leituras de código-fonte, de logaritmo, das inconsistências. Como é que a pessoa com 15 minutos ele teve jeito de apreciar o mérito? Ele não teve tempo de apreciar o mérito. Ele não chegou nem a abrir, já estava tudo pronto. Isso é de uma arrogância, certo? E de uma atitude despótica incalculável. Jamais se viu isso no Brasil desde Cabral, certo? Desde a República.
É impossível, é inimaginável, certo, o nosso Congresso Nacional deixar um cidadão como Alexandre de Moraes na Suprema Corte, deixar um Barroso, né, aquele que virou para trás e disse, perdeu, mané. Não é só isso, não. Ele ter se juntado a alguns presidentes de partido para mudar, para que o voto não fosse auditável, certo? Porque tudo estava tendendo a ser aprovado. Quer dizer, ele fez um papel político. O juiz não tem que fazer papel político. O juiz não tem que manifestar, a não ser nos autos. Essa corte, ela precisa de tirar a televisão dela, precisa de proibir esse juiz de dar entrevista, certo? Que eles dão só aula, certo? Ficar dando entrevista de posição política, essa coisa toda, não. Ele pode dar uma declaração no final, né? A democracia existe, mas começar a dar palpite tem que cortar o cidadão. Eles têm que colocar regras, entendeu? Do que o juiz dentro da Constituição, porque eles burlam tudo quanto é tipo de Constituição. E tem que ter um outro órgão que vai fiscalizar o STF em algumas questões, né? Ele tem que ser a última palavra, mas para certas coisas ele não pode ser a última palavra. Quando ele está cometendo erro, certo, um atrás do outro, tem que ter alguém. O Senado tem que corrigir, mas o Senado também, eles que julgam o Senado que julga eles. Isso não faz sentido. Essa coisa precisa de mudar, certo? A questão da prisão em primeira instância, a questão de quem é indiciado não poder se candidatar, certo? Essas questões ela tem que ser mudada. E outra, vou dizer uma outra coisa, que eu disse lá no começo, né? Não é outra coisa, eu vou repeti-la, dizendo um bem mal adquirido é um mal possuído, certo? Será melhor que o exército tome conta para eles, entendeu? E aí dá a vitória a quem ganhou, porque se ele tomar posse, meu irmão, vai ser muito choro e ranger de dentro. Sabe por que que é? Porque ninguém pode com o povo. Será que quando começar a matar alguns, certo? Porque pode ser que, do jeito que o Xandão ele vai querer aplicar a lei lá do Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, ou do Xi Jinping, lá da China, né? Eles são despotas lá. Então, veja bem, pessoal, vamos com cuidado, certo? Porque o Brasil é do povo. E a democracia e o poder emana do povo. E esses ministros que estão lá, certo, tá com o tempo deles marcado. Porque ninguém suporta isso. A esquerda suporta, mas alguns já cometeram tantos erros que não vai escapar. Que seja nessa ou na outra, que seja nessa por uma atitude de herói de algumas das nossas Forças Armadas, ou se ela quiser deixar isso para o futuro, porque eles do lado de lá vão cometer tantos crimes, porque quem escolhe os mesmos, parece que são 18 indiciados, 18 que já foram condenados, e muitos que estão sendo chamados agora para ser parte do governo, dos ministérios, essa coisa toda, todos, parece que unanimidade, todos têm problema na justiça. Ao contrário do pessoal que teve lá no ministério do Bolsonaro, não tinha nenhum esse tipo de problema, nenhum, certo? Por último, pegou o ministro da Educação, que não teve como provar nada, certo? Mas são pessoas ilibadas, certo? Vocês vão me desculpar essa mensagem que eu estou passando, eu gosto de colocar 2 minutos e meio, 3, certo? Mas nós estamos vivendo um momento tão delicado, mas tão delicado, certo? Que tem que as pessoas botar a boca no trombone. As pessoas não têm ideia de que é o Brasil. Eu me lembro que em 84, ainda no tempo da ditadura, não sei se foi 84 ou 82, certo? Era o João Figueiredo, o presidente do Brasil. Eu tinha uma empresa de transporte ali, ó, na beira da marginal do Rio Tietê, perto do São Jorge, daquele campo do Corinthians ali, eu tinha um armazém ali, ó, um dia eu fui para o teatro, peguei um motorista que eu tinha uma Kombi, aquelas Kombi, né, até a Diesel, aquelas Kombi, não sei se você lembra desse tipo de Kombi. Aí foi me levar no teatro. Lá na beira da marginal, quando nós saímos para fazer o teu lá do a pé, aí a polícia, porque era de noite, estava um punhado de gente ainda na perua, né? Eu estava levando o pessoal também para casa, né? Que já aproveitou a carona e ia me levar lá. Eu estava na frente com o motorista. Eles meteu aquela lâmpada na nossa cara e mandou nós parar.
Aí investigou, pediu documento, essa coisa toda, né? No tempo até fiquei meio chateado com aquilo, né, e tudo. Mas eu prefiro 1000 vezes ser abordado nessa situação que ser abordado por um pilantra que com um revólver na mão me roubar. Então, naquele tempo, as coisas faziam sim para fazer a investigação, se era abordada a quase todo momento, era pessoa de bem, era qualquer um, certo? Hoje os policiais não fazem isso com frequência, só numa blitz, coisa. Naquele tempo, não. Eles fiz qualquer coisa suspeita, veja bem, era uma Kombi Volkswagen, a gente nela, tinha muita gente, eu estava levando o pessoal, aproveitando o pessoal da carona, né? Tinha uma Kombi lá que a gente fazia esse tipo de serviço, quer dizer, cheio de homem, né? Não tinha, tinha uma mulher, tinha uma mocinha lá, eu me lembro do nome, não estou me lembrar do nome dela, mas foi em 80 e pouco. Então você veja bem, naquele tempo a gente era abordado assim, certo? Era do tempo dos exércitos mandando no Brasil. Mas era tudo ordeiro. O Brasil crescia 10% ao ano. Tinha muita riqueza para todo mundo. Aí me vem esse vagabundo desses sindicalistas aí, que não fazem nada, nunca trabalhou. Essa turma dos sindicatos não fazem nada, certo? Eles entram, vendem a palavra, certo? O advogado vende palavra, mas ele estuda para isso. Muitas das vezes essa turma nem nunca estudaram, mas sabe vender os seus argumentos, recebem dinheiro, que estão querendo tirar agora 4 bilhões, né, do trabalhador brasileiro para enfiar nesse sindicato. Veja que merda que nós estamos nos colocando. E o cidadão aí, muitas das vezes fazendo crítica, quando eu começo a falar alguma coisa, né, entra fazendo crítica para mim, essa coisa toda. Poxa, eu não quero dar bola para a torcida, não.